Olá amigos, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021. No último vídeo que eu fiz sobre ser mecânico, eu citei um Palio 1997 que a dona deixou superaquecer. Ele está aqui ainda, eu já trabalhei bastante nele, e como lhe deu bastante trabalho em termos de diagnóstico, e também em relação às consequências que o superaquecimento provocou, eu já sabia de tudo aquilo. Só que eu resolvi agora fazer um vídeo para mostrar para vocês, e estou fazendo a custo baixo com peças usadas, porque eu digo no decorrer do vídeo, tá? Primeiramente, esse motor foi feito por mim há 2 anos atrás e recentemente ele esteve aqui para trocar a junta do cabeçote que rompeu entre um cilindro e outro. Eu não estou com a junta aqui, mas eu vou mostrar uma outra junta de cabeçote de um carro que é um Fiesta, onde foi que ela rompeu e tentar explicar para vocês por que aquilo aconteceu. Essa junta vai vir até a calhar, tá? Ela não tem nada a ver com a junta do Palio, mas ela vai servir para mostrar algumas coisas. Primeiro, onde foi que rompeu? Tinha rompido aqui. Entre o segundo e o terceiro cilindro formou-se um buraco. Então passava compressão de um para o outro, o carro aqui chegou se arrastando, só com 2 cilindros fazendo um barulho como se estivesse rajando. E outra coisa que eu notei é que apesar de ter passado quase 2 anos, a junta não estava assim que nem o desse carro, desse Ford Ka que está aqui. Todo esse desgaste, essa corrosão da junta não existia. E eu até fiquei me perguntando, mas interessante, né? Tinha rompido só aqui, via-se o buraco facilmente, e o resto da junta intacta, mesmo passando 2 anos. Isso é devido a ter usado aditivo e o carro nunca ter passado por um superaquecimento também. Então, é nessas que eu, como mecânico, sempre recomendo usar aditivo. Passado quase 2 anos, a junta estava intacta. E também o cliente nunca exagerou. Exagerou dessa vez, porque depois eu vim a descobrir, depois do carro todinho montado, o carro continuava sem potência, ele não andava. Fui verificar a pressão da bomba, menos de 1 kg. Estava com 900 gramas. O que aconteceu? Estava em época de campanha, ele estava trabalhando, meteu o pé, o motor superaqueceu por mistura pobre, aqueceu demais aquela região onde rompeu a junta e acabou acontecendo. Não havia outra explicação. Trocou a bomba, o carro ficou um canhão. Ficou ótimo. E ele acabou vendendo o carro, foi acabar nas mãos de outra pessoa. Eu ainda não tinha colocado aditivo, porque eu geralmente coloco aditivo 1 semana, 10 dias depois que eu termino o serviço, para ter certeza que o serviço ficou perfeito. Porque se por acaso estoura uma mangueira, vaza uma bomba, ou por algum motivo dá algum vazamento, o risco de perder o aditivo é muito grande. E é um custo que a gente pode evitar esperando esse prazo de tempo de 1 semana, 10 dias. Eu sempre recomendo desse jeito. E passando um tempo, o que aconteceu? A nova proprietária do carro me procurou perguntando quando é que podia encostar para colocar aditivo. Marcamos, eu fiz isso num dia, tirei a água, verifiquei que estava super limpa, coloquei aditivo, deixei funcionando, o ventoinha entrou, notei que estava um pouco baixa, mas estava rodando até aquele dia. Mas o ventoinha ligou, né? Desligou, ligou, desligou, umas 3 vezes, olhei, não tinha vazamento, entreguei o carro. Isso foi num sábado. Sem vazamento, ventoinha ligando, ponteiro estável, posso entregar para o cliente. O carro ficou aqui até umas 2 horas depois que eu terminei o serviço, fui lá embaixo, não tinha nada, ela veio buscar. Domingo, no outro dia ela me liga desesperada que o carro estava saindo fumaça e parou. Falei, nossa! Já percebi que ela não faz leitura dos instrumentos de painel, porque para chegar a esse ponto ela não viu o ponteiro da temperatura subir lá em cima. É uma coisa que eu recomendo todo mundo, de vez em quando olha para o painel. Na autoescola eles ensinam isso, e vocês devem olhar. Cheguei lá, realmente o carro parado no meio da rua, fumaça, comendo, sem água. Eu já tinha levado a água daqui, tirei a tampa e coloquei água devagar. Isso não se deve fazer sem conhecimento profissional. Não se deve jogar um monte de água dentro do radiador. Comece a colocar bem devagar para que a água
conforme ela vá chegando no motor, ela vá se aquecendo sem provocar um choque térmico. Dá tempo da água subir devagar, sem provocar um choque térmico, provocar trinca em alguma parte do bloco ou do cabeçote. De imediato começou a vazar terrivelmente pelo respiro da bomba d'água, coisa que não estava num dia anterior. Alguém vai dizer, ah, mas você colocou aditivo, aconteceu. Não, velho. Não vem me dizer que foi o aditivo que fez isso, porque eu já cansei de fazer isso e nunca aconteceu. No dicionário existe uma coisa chamada coincidência. É uma coisa que já estava para acontecer e aconteceu logo depois. Colocando não aditivo, ela iria me chamar porque ia vazar água do mesmo jeito. Eu até perguntei para ela se antes dela sair ela não tinha visto água no chão. Como ficou num lugar onde ela não tinha como verificar, que acho que era chão de terra, não deu para ver. Mas também perguntei se eu não vi o ponteiro marcando, porque toda vez que a água acaba, a temperatura sobe e o ponteiro da temperatura vai lá em cima. Ela disse, não. Eu falei, pois é. Eu vou mostrar para vocês a bomba e vocês vão ver que o estado dela não é como os de algumas que eu já mostrei, toda corroída, toda feia. Essa até que está bonita, porque foi trocada no dia que eu fiz o motor há 2 anos atrás. Tá? Vamos lá. Tá aqui a bomba. Vocês podem ver que não existe tanto desgaste assim, perto de algumas que eu já mostrei em outros vídeos. E o vazamento era aqui, enorme. Tá? Ela tem alguma folga, muito pequena. Então o que aconteceu? A graxeta de dentro da bomba já estava ruim e aconteceu de vazar logo depois de estar aqui. É uma coisa que possivelmente iria acontecer, independente dela ter vindo aqui ou não. Foi coincidência mesmo. Certo, em que estado se encontrava o motor quando eu cheguei lá? Estava quente pra cacete e saindo fumaça. Tanto é que para saber, né, ter uma ideia, eu joguei um pouco de água na tampa de válvula e ela ferveu como se estivesse jogando em cima do coletor de escape. Falei, esse já era. Tinha acabado de trocar a junta, já fazia um mês mais ou menos. Falei, acho que já perdemos o serviço. Mas, né, o que a gente fez? Acabei conseguindo fazer com que a água entrasse, esfriamos o motor, esperamos, demos aquele tempo e ela trouxe o carro. Troquei a bomba, montei tudo e coloquei para rodar, para funcionar. Surpresa! Ventoinha não liga. Ah, fácil. Consta que depois que o motor superaquece, alguns dos componentes dos sensores podem dar defeito. Ah, cebolão foi pro saco. Fui lá, fechei o curto nos fios embaixo e a ventoinha ligou. Pronto, ou foi o motor pro saco, outra coincidência, ou algum problema na fiação. Até que, sabe quando o mecânico tem aquela, fecha o curto, dá um toque no motor para ver se ele vira. Dei um toquinho na hélice e ele entrou em funcionamento. O motor da ventoinha tinha que ser trocado. Já não era mais confiável, apesar de no dia ele ter funcionado, no dia que eu troquei o aditivo, ele não funcionou mais. Coincidência, coincidência. Beleza. O que faz? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar cebolão, que é o interruptor térmico, e peguei um eletroventilador que eu tinha de um Uno, que é um pouco mais comprido, e acabei conseguindo adaptar lá. Ficou meio apertadinho, mas funcionou. O que eu precisava fazer? Um diagnóstico, ver o que precisa fazer, o que precisa trocar. Estava a fim também de fazer esse vídeo para mostrar para vocês, e também com um custo baixo. Tá? É gambiarra? É uma gambiarra provisória. Esse não é um serviço definitivo. Ela vai ser avisada disso, que futuramente todos esses componentes usados que eu coloquei terão que ser trocados por novos. Tá? Levando em consideração que talvez ela esteja numa situação difícil, ela vai ser avisada que quando ela estiver em condições dela fazer esse serviço. Esse aqui é o eletroventilador. Ele está meio pesado. O outro a gente dá uma virada, ele continua por inércia. Esse aqui não, ele está pesado. Então ele foi trocado. O outro do Uno é um pouco maior. Tive que fazer uma adaptação lá para ele caber sem encostar a parte de trás no motor. E esse aqui é o cebolão. Ele tem os contatos externos. E esse que eu peguei, ele é de plug. Eu acabei tirando a carenagem dele e soldando uns fios e colocando o terminal
macho, já que os outros eram fêmeas, tá? Funcionou? Nossa, completamente diferente, funcionou perfeitamente. E beleza, tudo trocado, adaptação do eletroventilador, fios soldados, ligados, cebolão instalado, liga isso aí. Temperatura lá em cima e nada da ventoinha entrar em funcionamento. Beleza. Vamos lá, fechamos o curto, fecha o curto e nada da temperatura baixar. A troca de calor entre o motor e o radiador não estava acontecendo, apesar de eu notar que tanto a mangueira de cima como a de baixo estava quente, porém a de cima estava mais quente e a de baixo não tão quente. O que foi que aconteceu? Válvula termostática. Não sei se vocês vão conseguir ver, isso aqui é a válvula termostática e ela está rompida. O excesso de temperatura fez com que ela explodisse. Aqui dentro vai uma cera que se expande, empurra esse eixo, fazendo com que ela vá para trás e abra a passagem de água. Essa aqui já era. Então o que foi que eu fiz? Deixei sem. É só uma experiência mesmo. Eu queria ver como é que funcionava. E ela, como já disse, vai ser avisado o que ela precisa fazer futuramente. Aí sim, montei o cavalete sem a válvula, coloquei tudo de volta no lugar, liguei os fios, tudo, apertei as mangueiras, tive todo o cuidado de ver mangueira por mangueira. Beleza, funciona o carro. A ventoinha começa a ligar um pouco acima de 1/4 de temperatura. Levando em consideração que esse motor sofreu um superaquecimento, acho até saudável que fique assim. Não é padrão, não é assim que eu faço. O certo é ter válvula termostática e a temperatura ligar exatamente no meio, que são 90, 92, 93 graus. Eu acompanhei com o termômetro. A ventoinha está entrando em funcionamento com 78 a 80 graus. Tá bom, o motor parado sim. Quando o carro começar a andar, o ar frontal vai fazer baixar a temperatura. Então esse carro vai trabalhar com duas temperaturas. Uma na rodovia baixa, porque vai bater muito ar frontal, e uma temperatura mais alta no trânsito urbano. Por quê? Porque aquele ar frontal não vai bater com tanta intensidade devido à baixa velocidade que o carro vai se deslocar. Então, já sabe, quando você tem uma temperatura mais alta, ali no meio, estável, no perímetro urbano, e quando você pega a rodovia ela baixa, você está com o carro sem válvula termostática, tá? Fica aí a dica. Uma outra dica, para vocês colocarem água e não sofrerem para sangrar, aqui no Palio, vocês podem ver, tem um sangrador. Tirem, ele é rosqueado, vocês podem desrosquear com cuidado. Esse aqui eu posso fazer sem medo, porque eu sei que o radiador é novo. E pode colocar água. Existe um limite aqui, não adianta deixar acima, porque depois vaza água pela tampa, tá? E vocês vão achar que está com algum problema. Vocês vão encher o radiador até vazar água aqui. Começou a vazar água aqui, para, fecha, coloca a tampa, deixa o motor funcionar até a ventoinha ligar, desliga, vem aqui, tira a tampa e veja o nível. E complete se for necessário. Eu acabei de falar para vocês que o nível é aqui embaixo e não aqui em cima. Mas você vai perguntar, Edson, a gente está vendo água aqui. Sim, eu coloquei água até a boca porque eu vou fazer um teste de vazão de cilindro com aquela ferramenta. Um teste que eu já fiz uns 3 vídeos, vocês podem procurar aí para trás. Se você respeita o seu cliente, se você é um profissional caprichoso, eu recomendo que depois de uma dessa, faça um teste. Você vai ter um pouco mais de propriedade para falar se o motor está ruim ou bom, se ele sobreviveu ao aquecimento ou não, tá? Tem mais uma coisinha que eu queria falar. Quando ele não ligou a primeira vez, com a válvula termostática não deixando a água circular, embaixo do radiador onde o cebolão fica, estava mais frio. Então pode ser que este cebolão esteja bom, porém o outro já está no lugar e vai ficar como está funcionando bem. Então pode ser que este cebolão não esteja ruim. Ele pode não ter funcionado devido à válvula termostática. Esquentou em cima e a região onde ele se encontrava estava com a temperatura mais baixa. Por isso pode ser que ele não tenha feito o eletroventilador funcionar, isto é, não esse, o que eu já tinha colocado no lugar. Aliás, quando ele estava no lugar, era esse aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a ferramenta para ver se existe algum tipo de problema na vedação da junta do cabeçote.
Esse vai ser o quarto vídeo que eu faço mostrando os procedimentos. Vou mostrar só um cilindro. Se por um acaso ele não vazar no primeiro e não vazar nos outros, vocês vão ficar vendo só o primeiro, porque não há necessidade de mostrar um por um, tá? Eu acho muito bom fazer isso. Também vou fazer um teste de vazamento de água por mangueira, por radiador, por selo, pressurizando o radiador com aquela mesma ferramenta, porém com uma adaptação. Eu vou mostrar para vocês. Isso sim eu vou mostrar para vocês. Mas o teste de vazão de cilindro completo, os 4 cilindros não. Só vou mostrar um e só vou mostrar mais alguma coisa nesse sentido se por acaso aparecer algum vazamento ou problema. Ferramenta instalada no primeiro cilindro. As duas válvulas fechadas. Eu aperto aqui até dar 100 PSI. Ponteiro no verde. E a água não derramando. Significa que pelo menos a integridade do primeiro cilindro está mantida. Agora eu vou fazer isso nos outros 3. E se não houver alteração, se estiver assim, eu não vou mostrar mais nada. Ok? Teste do terceiro cilindro. Não passou. Infelizmente, vai consumir água e vai ter vida curta. Lamento dizer, mas perdeu o serviço que foi feito. Vai ter que tirar o cabeçote fora, planar e trocar a junta outra vez. Constatado o vazamento na junta do cabeçote para as galerias de arrefecimento do motor, eu já parei o teste. Eu tinha mais 2 cilindros para testar, eu resolvi parar. Não precisa, a gente já sabe que está ruim. Perceberam agora diagnóstico de baixo custo? Vamos supor que eu tenha comprado o motor da ventoinha novo, cebolão novo, válvula termostática nova, tudo novo, tudo isso que eu mostrei para vocês se eu tivesse comprado novo. É um risco, né? Eu tive condição de fazer com peças que eu tinha aqui, descobri, a dona provavelmente não vai mandar fazer, ela vai rodar com tempo, mais um tempo assim. Pode rodar? Bom, eu já vi carro rodar bastante tempo depois de fazer esse teste. Assim como eu também já vi rodar muito pouco tempo. Você faz o teste semana que vem, ele encosta aqui com calço hidráulico. Vai dar partida no motor, o motor não vira. Encheu o cilindro de água, o pistão subiu, travou. Acontece? Acontece. É um risco. Porém, junta nova, foi só um superaquecimento, né? Todas as vezes que eu dei partida aqui ele não estava travado. Pode ser que dure? Pode. E pode ser que não dure nada também. De qualquer forma, o cliente vai ser avisado. O cliente nunca sai daqui sem saber o que está acontecendo. E vou recomendar que ela assista esse vídeo. Se serviu para vocês, deem aquele like. O like é muito importante para deixar o meu vídeo em evidência, tanto no canal do YouTube como na minha página no Face. E se vocês gostaram, comentem. E se gostaram mais ainda, recomendem o vídeo para alguém que esteja passando pelo mesmo problema. Por enquanto é só. O meu muito obrigado a todos e até a próxima vez. Aí o cara fala, porra Edson, mas eu não tenho aquela ferramenta. Existe alguma forma que eu tenho, que eu possa fazer em casa ou na oficina, para descobrir se a junta está ruim, se está passando pressão para dentro do sistema? Tem sim. Por exemplo, esse motor ainda está frio. A ventoinha já ligou, mas ele está frio, está com 70 graus. Uma forma que você tem de ver, por exemplo, aqui ele já não tem mais. Mas quando ele estava funcionando, você não conseguia apertar a mangueira. Com o motor frio, antes da ventoinha ligar, você tem que vir aqui e conseguir apertar a mangueira. Se você sentir que está duro, que tem pressão, significa que já está passando pressão. E outra, olha aqui. Isso aqui não pode, o motor está frio, a água está no nível, está jogando água para fora. Outra coisa que vocês podem fazer, meu Deus. Por exemplo, antes de ligar o motor, enche até aqui. Enche até a boca. Manda alguém dar partida e observa. Se ele jogar água para fora, pode ser grandes indícios de que a junta do cabeçote está ruim. Pode ser não, né? Jogou, se der partida naquela compressão, ele joga uma parte da compressão para dentro da galeria e ele joga água para fora aqui. Tá? Fica aí a dica para vocês.